Shalom! Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Agradecer a todos que já são inscritos em nosso canal, que têm acompanhado os nossos trabalhos de enquetes teológicas, assim como as publicações relacionadas aos cursos que a nossa Faculdade de Teologia tem oferecido, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, o curso básico, médio, bacharel em teologia, assim como hebraico, aramaico e grego. Também os nossos cursos de especialização em História do Protestantismo Brasileiro, História e Teologia do Protestantismo Brasileiro e também o nosso mestrado livre, que trabalha propriamente os temas relacionados à exegese do Antigo Testamento e exegese do Novo Testamento. A todos que ainda não são inscritos no canal, se inscreva em nosso canal, dê um like, compartilhe. O canal está repleto de interpretações hermenêuticas, exercícios exegéticos, trabalhando direto com o original hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento, e alguns temas relacionados às enquetes teológicas do grupo de WhatsApp da faculdade, que é aberto para todo o público. Enquetes teológicas com FTLB, onde temos ali muitos professores, seminaristas, graduandos, pós-graduandos, que têm interagido com as temáticas de forma muito precisa e eficaz, trazendo muito conteúdo e dinamismo, ok? Bem, meu contato para que vocês possam entrar em contato e dialogar, perguntar sobre os cursos ou até mesmo fazer parte do grupo Enquetes Teológicas com FTLB. É o 11 9 70 98 42 32. Mais uma vez, DDD 11 9 70 98 42 32. Quero fazer uma reflexão relacionado ao último tema da nossa enquete teológica pelo grupo de WhatsApp da faculdade. Trabalhamos propriamente Maria Madalena, essa figura tão enigmática que em alguns momentos é citada como companheira de Jesus. A grande questão seria: Madalena foi uma companheira romântica de Jesus? Ou Madalena foi uma companheira no que se refere à discípula mais próxima do Mestre? Talvez o discípulo amado Madalena, retratado na figura joanina. Pois bem, é importante destacarmos que Madalena ela tem um papel especial na literatura joanina. O Evangelho de João, diferente da produção literária sinótica, ele apresenta características do começo do gnosticismo do segundo século, do final do primeiro século, entrando no segundo século. E algumas coisas no Evangelho joanino são coesas com a literatura apócrifa gnóstica, tais como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, Piste Sofia. Todas essas produções literárias gnósticas apresentam Madalena não como a figura da prostituta, pois isso é uma construção bem posterior. Madalena, nos 4 primeiros séculos do cristianismo primitivo, é retratada principalmente nas literaturas gnósticas cristãs como uma discípula mais próxima de Jesus. Uma mulher que se inclinava a Jesus e era que mais dava atenção aos seus ensinamentos e constantemente interagia com o mestre perguntando. Isso proporcionava os ciúmes de Pedro e o conflito entre Pedro e Madalena. Essa problemática que a literatura gnóstica apresenta entre Pedro e Madalena pode retratar o conflito das comunidades cristãs, onde Pedro representava a comunidade cristã petrina, que tinha uma visão mais judaizante, mais vinculada ao androcentrismo eclesiástico,
e a figura de Maria Madalena, que pode ser representada como o ministério feminino na comunidade cristã joanina e na comunidade cristã por trás do pensamento gnóstico. A atuação das mulheres, a retratação de mulheres como Samaritana, Maria, Marta, Maria Madalena na literatura joanina já apresenta uma comunidade cristã mais carismática, menos androcêntrica e que dá uma abertura para a atuação feminina e uma importância muito grande. Isso é muito interessante de se destacar. É importante ressaltarmos que na literatura joanina, Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Isso é muito interessante. E outro sim, as mulheres serviam Jesus com os seus bens. Geralmente era do interesse dos discipulados que pudessem sustentar o seu discipulador. E o fato das mulheres contribuírem para a permanência daquele trabalho de ensino de Jesus com os seus seguidores pode indicar que elas eram discípulas e que Jesus era um rabino que aceitava discípulas. Isso fará toda a diferença lá na frente para que um cristianismo alto, com influências de pensamentos e releituras helenísticas, pudesse trilhar um caminho diferente do judaísmo mais conservador, mais ortodoxo, mais androcêntrico, que também se torna cristão, mas aquele cristianismo com fortes elementos simbólicos, ritualísticos do judaísmo e que tem um posicionamento ante o ministério feminino. Isso é importante destacar. Entre 1945 foi encontrado os chamados textos gnósticos, o Evangelho de Tomé, por exemplo, que foi retratado por Irineu, Hipólito, os pais da igreja, sempre de forma negativa, sempre olhando com um olhar negativo para as redações cristãs gnósticas. Então, o conhecimento que se tinha dessa produção literária era sempre um olhar negativo, aquela ideia de que vocês são seita. No entanto, com os achados de Nag Hammadi de 1945, foi possível olhar esses textos e entender o pensamento do cristianismo gnóstico do segundo século, do terceiro século até do quarto século depois de Cristo. Sendo assim, foi possível observar alguns elementos desses textos e daquela comunidade cristã não a partir da chave de leitura de uma apologeta que enxerga aquela comunidade cristã como negativa, mas a partir dos elementos teológicos daquela própria comunidade. Então, nesses textos, Madalena não é prostituta. Nestes textos, Madalena era a discípula mais próxima de Jesus. E, como já foi falado, há muitos conflitos entre ela e Pedro. Eu quero ler aqui um texto do Evangelho, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, que é uma literatura que não apresenta as narrativas de milagre, mas eles apresentam vários ditos de ensinamentos de Jesus para com os seus discípulos. Está aqui o Evangelho de Tomé, o versículo de número 114, que diz: Simão Pedro disse-lhe: Que Maria saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Disse-lhe Jesus: Vede, eu me encarregarei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens, pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. É um texto difícil de ser interpretado, pode ser interpretado a partir de um pensamento
que se relaciona mais às questões de homossexualidade. No entanto, não é esse o intuito aqui do texto. Não é esse o intuito. Podemos identificar o conflito de Pedro atacando propriamente a Madalena dentro daquele pensamento mais androcêntrico, ou seja, a mulher ela não pode perguntar, a mulher não pode interagir na comunidade, a mulher não pode ser mestra, porque no judaísmo isso não era aberto às mulheres. Os homens poderiam perguntar na sinagoga, interagir, as mulheres não. Parece que a tradição cristã petrina reproduz esse conceito androcêntrico religioso vindo do judaísmo e implantá-lo propriamente no cristianismo. Mas a tradição de Madalena é totalmente ao contrário, e a própria comunidade joanina também é uma comunidade muito mais carismática e que tem um forte indício da atuação das mulheres. Temos, portanto, o redator do texto dizendo que Jesus ele dirá que faria dela homem, porque pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Então, possivelmente é uma linguagem simbólica para retratar a importância dela sendo mulher, na mesma perspectiva do homem, ou seja, eu darei a ela a mesma autoridade de perguntar, de ensinar, eu farei dela um homem, pois na comunidade cristã ela terá os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, a mesma atuação, o mesmo ativismo de qualquer homem. Muito interessante. Então, o autor ele retrata talvez uma igualdade de gênero na atuação eclesiástica. Assim, é possível que nas próprias comunidades gnósticas houvesse intrigas, conflitos de gênero, mas as literaturas gnósticas sempre tentam retratar a atuação das mulheres a partir da figura de Madalena. Ou seja, Madalena é um exemplo de discípula, Madalena é um exemplo de mestra, Madalena é um exemplo de cristianismo gnóstico. Ok? Bem, fica aqui essa rápida reflexão. E mais uma vez, se você quer fazer parte do Enquetes Teológicas, entre em contato conosco. Se você deseja saber mais sobre os nossos cursos, entre em contato conosco. Que o Criador abençoe sua vida com toda sorte de bênçãos. Shalom e Lehitraot. Paz e até logo.